fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus, que Ele bem merece a nosso louvor, a nossa adoração, conhecermos mais um pouco da palavra de Deus, recebendo de Jesus o recado que Ele quer que passe para os irmãos. Todos os irmãos, como nós também, devem ter recebido muitas mensagens de paz, né? Muita paz, irmãos. Um bom ano para você, né? Cada palavra. Quem sabe você também mandou paz para os outros, né? Mas sabe o que Jesus falou? Ele disse que no mundo vocês têm tribulação. João 16, 33. João 16, 33, está escrito assim. Ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito obrigado, papai, pelo recado que o Senhor tem para nós aqui, através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Muito obrigado por tê-la em nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo mal, deixado que crucificassem Ele naquela cruz, para que Ele nos atraísse no corpo dEle, nos levasse à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele. Mas o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição com Cristo. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele passe o recado aos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. No mundo tereis aflições, mas em mim vocês têm paz. Não é esta paz que o mundo dá, não, essa é paz passageira. Mas a paz de estar em Cristo Jesus é para a eternidade. Por quê? Porque lá no capítulo 2 de Efésios, verso 14, está escrito que: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, Ele é a nossa paz. Se não estiver nele, não tem paz. Não. No mundo não tem paz. Foi Jesus que falou. Ele é a verdade, Ele não ia nos enganar. Então, uma pessoa precisa estar em Cristo para ela ter paz. Por quê? Porque quando ela está em Cristo, ela é gerada por Deus, gerada de novo, e tem um nome escrito no livro da vida. Essa sim é a verdadeira paz. Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo pela revelação da palavra de Deus, porque o que é revelação? É a gente ter o raciocínio de pensar assim: se Jesus prometeu atrair todos, eu estou entre esses todos. Quando nós tivermos esta revelação, nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, 6 e 7 diz que quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, fomos
crucificados com ele. Está no passado o tempo do verbo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Agora, justificado do pecado, Deus nos gera para a família dele e escreve o nosso nome no livro da vida, segundo aos Coríntios 5:17. É a palavra de Deus, não é nossa. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, para estar em Cristo Jesus, só crendo que Ele nos atraiu no corpo dele, não tem outro jeito. E agora, então, Deus escreve o nosso nome, o nome daqueles que nasceram dele, no livro da vida, para não ser lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só tem o nome escrito no livro da vida o que é gerado por Deus, gerado espiritualmente. Se não acreditar, não tem o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, para ficar eternamente separado de Deus. Então é muito importante recebermos realmente da palavra de Deus que no mundo temos aflição. Sempre a pergunta é: tem algum problema? Tem muito. No mundo, quem diz que está em paz no mundo é mentiroso. Dinheiro não traz paz? Não. Traz a tribulação. Porque a pessoa vai começar a amar o dinheiro e esquece da palavra de Deus. Casa bonita não traz paz, porque os ladrões procuram uma casa bonita para assaltar. Então a pessoa está sempre... Eu conheço um industrial que ele de noite não dorme, fica rodando, porque mora numa casa bonita, tem medo de ladrão. Então ele dorme de dia, depois do almoço. Então veja bem que riqueza não é paz, não traz paz para ninguém, não. Não queira ter paz no mundo, porque é Jesus que está dizendo. Nele nós temos paz. Por quê? Porque quando cremos que Ele nos atraiu, Ele vem estar em nós. E Ele em nós é a paz. João capítulo 15, verso 4. Primeiro precisamos estar nele, crendo que Ele nos atraiu. Estai em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira? Assim nem vós podeis dar fruto, se não estiverdes em mim. É preciso estar nele para Ele estar em nós. Então, primeiro, Ele dá a liberdade. Todas as pessoas têm a liberdade. Se quiser ir para o inferno, Deus vai ficar muito triste, mas a pessoa tem a liberdade. Se não quiser ir para o inferno, tem que nascer de novo. E nascer de novo só para quem está em Cristo. E só está em Cristo quem acredita que Ele cumpriu o que Ele prometeu. Ele cumpriu. Ele foi crucificado. Ele morreu naquela cruz e nos levou a morrer com Ele. A velha natureza foi crucificada. O tempo do verbo aí está no passado. Então não adianta eu desejar muita paz. Muita paz tem aqueles que estão em Cristo. Por quê? Tem o nome escrito no livro da vida, está livre da condenação. Romanos 8:1 está mostrando aí que não é a igreja que nos dá segurança. Não.
Não é a oração que nos dá segurança, não. O que é que nos dá segurança? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que estão em Cristo estão livres da condenação. E lá em Romanos 5:1 está escrito que para ter paz com Deus, precisa crer que você foi atraído no corpo de Cristo, morreu com Ele, foi ressuscitado com Ele. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fé no quê? Fé na promessa que Ele fez. Como é que nós vamos estar nele? O que é que coloca uma pessoa em Cristo? Dinheiro? Não. Oração? Também não. Jejum? Também não. O que é que coloca uma pessoa em Cristo? Conhecer a Bíblia? Não. Então o que é que me coloca em Cristo? Fé. Que você foi atraído no corpo dele, crucificado com ele, morto com ele. É isso que está escrito aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos. Não é que vai ter. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Que fé é essa? É a fé de que você morreu com Cristo na cruz do Calvário, conforme está escrito em Romanos 6:7. Se você creu, Deus te justificou. E quando nós somos justificados por Deus, temos paz com Ele. Não é o homem que nos justifica e nós temos paz com Deus, não. É nós mesmos que, através da fé, que morremos com Cristo na cruz, temos paz com Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então é uma proposta que Jesus tem para todos. Quer ter paz? Mateus 11, 28 e 29. Quer ter paz com Deus? Vai para a igreja, esqueci o nome. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, beleza, essa é a igreja, é o corpo de Cristo. Ir a Cristo é crer que Ele te atraiu no corpo dele lá na cruz. Ele, o corpo de Cristo, é a igreja de Deus, ela é invisível. Ele é o cabeça, Ele é que manda, porque Ele veio ao mundo com esta missão: salvar e ser Senhor. Não queira Jesus só como seu Salvador, não. Ele tem que ser o teu Senhor também. Ele veio para isso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, o anjo anunciou ali que veio a alegria para todas as pessoas, mas a alegria é... O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele veio sendo o Salvador e o Senhor. Senhor é aquele que manda e o servo obedece. Quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ser filha de Deus, serva de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, o nosso irmão e o nosso Senhor. Devemos obedecê-lo. E obedecê-lo é que traz paz. Não adianta nós sabermos e não obedecermos. Não. Não adianta crermos e não obedecê-lo. A fé é acompanhada da obediência. Obediência sem fé nada vale.
Fé sem obediência, nada vale. Então, ele manda. O que ele manda? Lucas 6,38. Jesus está mandando ali. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer ser feliz? Obedeça. O povo vai ver que você é diferente. Malaquias capítulo 3, 7 a 11. Até o povo vai saber. Entregar o dízimo é por obediência e por gratidão. E também para receber de Deus a bênção que Ele promete. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aí que a felicidade está ao alcance de toda pessoa. Não adianta esconder. Faça um propósito diante de Deus. Nós estamos lançando aí esta campanha, leitura da Bíblia o ano inteiro e 2 vezes o Novo Testamento. Aqueles que fizeram esse propósito vão descobrir através da Bíblia Sagrada a bênção que é obedecer a Deus. Enquanto estiverem só apoiados no sermão do pastor, é pouco. Mas vocês lendo a Bíblia Sagrada vão descobrir onde é que está a verdadeira alegria, onde é que está a verdadeira paz, onde está a vida eterna verdadeira, o que foi feito para termos esta vida eterna. Então, é lendo a Bíblia Sagrada é que nós vamos descobrindo. Então, a escola bíblica está sendo para isso, para levar os irmãos a esse desafio, lerem a Bíblia toda durante um ano e o Novo Testamento 2 vezes. É isso que nós vamos fazer todo domingo na escola bíblica. A escola bíblica dominical é o melhor culto que temos na igreja. É a escola bíblica, onde vamos ler a Bíblia. Não vamos estudar para ver se está certa ou errada. Deus não erra. Nós vamos ler e ver quanto nós estamos errados, isso sim. Veja aí que muitas pessoas roubam a Deus nos dízimos e quer ser abençoada. Não, ela é amaldiçoada. Amaldiçoada, então nada dá certo. O salário entra pela boca e sai pelo fundo. Não dá certo. Então Deus está fazendo aí um desafio. Se você acreditar, você vai ser abençoado. Traga tudo que ele vai repreender o devorador. O devorador é aquele que tem poder de trazer problemas para as pessoas, porque elas não estão sendo fiéis a Deus. Ela é mentirosa e ele é o pai da mentira. Então, muito cuidado, irmãos. Novo nascimento não é mudar de roupa. Novo nascimento é mudança de natureza.
mudança de atitude. Esse é o método bíblico para as pessoas que confessam que nasceram de novo. Aí, quando ela tem este propósito, nós vamos ler, por exemplo, quantas passagens nós temos, mas lá no Salmo 119, 165, você quer ter bastante paz? Está lá, a Bíblia Sagrada está mostrando para nós. Muita paz tem os que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. Muita paz. Não é porque você recebeu muitas mensagens de paz, não. Mas é porque você ama a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus. Você ama a oração. Você ama vir aos cultos da igreja. Ué, que filho de Deus é você? Então é isso. Então, muita paz tem aqueles que amam a palavra de Deus, porque é nela que nós descobrimos a vontade de Deus. E pondo em prática a vontade de Deus, nós vamos ser beneficiados. Não colocar em prática para sermos abençoados, não, mas por obediência à palavra dele. É muito importante. Eu não sei quantos mandaram mensagem de muita paz. Eu sempre respondi assim, né? A paz está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem paz. Quem não está, não tem. E para estar em Cristo, é crer que Ele nos atraiu no corpo dele. Não tem outro jeito. A gente precisa repetir porque tem muitas mentiras por aí afora, dizendo que para estar em Cristo você tem que fazer jejum, fazer oração. Não, Senhor, está tudo feito. Você precisa de fé. Efésios 2, 8. Esta fé que Deus dá para aqueles que reconhecem-se pecadores. Jesus veio para os pecadores, não veio para justo, não. Não, porque não tem nenhum justo. Se consideram justos, mas são pecadores, todos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é Deus que dá esta fé, mas Ele só dá para os humildes, aqueles que reconhecem-se pecadores, aqueles que se reconhecem necessitados. Mas com tanta religião por aí afora, enganando as pessoas, como é que elas vão se considerar separadas de Deus? Quanta mentira, dizendo que todos são filhos de Deus, e as pessoas acreditam, mas a Bíblia Sagrada diz que não. Ela diz que se não nascer de Deus, é filho do diabo, quer queira, quer não queira. Está escrito aí em 1 João 3,8, que o seu pai... Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você comete pecado? Olha, o que é pecado? Aquele que separou Adão lá do Jardim do Éden. É aquele pecado. Como é que ele chama? Incredulidade. Não crer na palavra de Deus. João 16, 8 e 9. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Só crendo que morreu no corpo de Cristo para Deus te justificar deste pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Esse é o pecado. Pecado que não tem nada que justifica-o diante de Deus. Só morte no corpo de Cristo. Por isso essa mensagem é camuflada. Porque para mudar de proprietário precisa crer que foi atraído, crucificado e morto com Cristo.
Senão continua pertencendo ao diabo, não importa a religião que você está, não importa quanto você tem cargo na igreja, não tenha, se você canta no coral, se você não canta. Não, é só isso. Romanos 7,4 é o único jeito de Deus te justificar, você mudar de proprietário. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É o único jeito de mudar de proprietário. Crer que morreu no corpo de Cristo a sua velha natureza. Aí sim. Porque a velha natureza é que separou o homem de Deus. Quando o diabo usou a promessa para Eva, ele usou uma cobra. Então a pessoa ganhou a natureza da cobra, natureza maligna, natureza de víbora. Essa é a natureza pecaminosa que todos nascem com ela, todos. Daí, se não nascer de novo, condenação eterna. Todos nascem com ela. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 5,12, é isso que está escrito lá. Não queira dizer que você não tem pecado, não. Você precisa ser justificado daquele pecado se você nasceu de Adão e Eva. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, mentiroso. Você está dizendo que Deus é mentiroso? Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso ficar livre deste pecado. Só morte no corpo de Cristo. Não tem outro jeito? Não. Não tem outro jeito. Se tivesse, eu teria achado. Que eu procurei, mas não achei. Por isso eu estou passando para vocês o recado que Jesus me pediu para passar. Tenha um propósito novo esse novo ano. Não seja teimoso, não fique aí batendo em ferro frio. Tome uma decisão. Clame a Deus para Ele te dar a fé que você foi crucificado com Cristo, porque está escrito na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Chega de sofrer, seja obediente à palavra de Deus, entrega o dízimo. Se você ganha R$10, dá 1. Você ganha R$10 por mês ou ganha 100? O que você ganha? Não é para mim, não. O que ele disse lá? Para que tenha a bênção gloriosa de Deus repreender o devorador. Esse devorador é terrível para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então, meus amados, comece um ano com alegria, felicidade. Apocalipse 1:3 está aí à disposição. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo? Não sei. Você morrer, de Cristo voltar, de ter uma guerra, acabar com tudo, não sei. Está falando aí que o tempo está próximo. Então, esteja preparado. Não brinque de nova criatura, não. Não pensa porque você está numa igreja, eu vou para o céu. Não. Não pensa nisso. É preciso estar em Cristo para não ser lançado no fogo eterno.
João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e ardem. Tem que estar em Cristo. Ele não está falando aí se alguém está na religião X ou na Y, não. Foi Jesus que veio para salvar. Quanta religião tinha no mundo quando Jesus nasceu? Tinha muitas. Mas não adiantou, precisou Deus enviar Jesus para salvar o mundo da condenação eterna. Onde é que está escrito isso? João 3,17, tão simples. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ué, mas quanta religião tinha no mundo? Tinha muitas. Então religião não salva? Não. Religião chama-se tapiação. Muleta falsa. Nós te agradecemos, Pai, pelo recado que o Senhor pediu para dar. Te agradecemos porque a Tua palavra é a verdade. Foi Jesus que falou. E nós te agradecemos por tê-la em nossa própria língua. Muito obrigado. Pelos amados que nos visitam esta noite, que eles tenham a humildade de clamar a Ti por fé, para crerem que foram atraídos no corpo de Cristo, serem Teus filhos através da geração Tua, como está escrito. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Para o pecado eu